Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo. Esse manancial que estou gravando é do dia 7 de julho de 2024 e foi inspirado na passagem bíblica que está em Lucas 1, versículo 5 ao 16. Vamos à leitura? O nascimento de João Batista é predito. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Amém. O manancial de hoje, inspirado nessa passagem bíblica, foi escrito pela autora Cleilma Heiker com o título Resposta de Oração. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e andamentos do Senhor. Versículo 6. São poucas as vezes que lemos a respeito de pessoas que foram consideradas retas e justas por Deus ou diante dele. Entretanto, ainda que não sejam muitas, essas pessoas nos ensinam muito. No texto que lemos hoje reside um diferencial, pois não se trata apenas de um homem ou de uma mulher, mas de um casal, de uma família que até então era composta por um casal de idosos, que foi declarado justo e irrepreensível diante do Senhor. Embora não saibamos muito sobre a família constituída por Zacarias e Isabel, sobre como se conheceram, visto que eram idosos, podemos deduzir que eles estavam casados há bastante tempo. Entretanto, saber quem eles eram, o que faziam e como procediam já é suficiente para nós. A experiência que eles tiveram acerca do anúncio do nascimento e da missão de João é ímpar e tem algo em comum com outros nascimentos miraculosos registrados no Antigo Testamento. Assim como outras mulheres que eram estéreis, Sara, Rebeca, Raquel, Ana e a mãe de Sansão, algo considerado como uma desonra, vergonha ou castigo, agora Isabel é agraciada com um filho, mesmo na velhice. Assim sendo, mais uma vez aprendemos sobre a fidelidade e a graça de Deus sobre a vida daqueles que o amam, creem nele e o buscam. Mas não sabendo por quanto tempo Zacarias e Isabel oraram, a sua história nos inspira e ensina que, se precisamos de um milagre, devemos pedi-lo a Deus, único capaz e poderoso para fazer todas as coisas. Quando buscamos viver de maneira justa e irrepreensível diante de Deus, confiando a Ele nossa vida, alcançamos graça diante dele e dos homens. Amém. É isso. Obrigada, Senhor, pela gravação de mais um manancial. E é isso, é resposta de oração, né? Não se sabe quanto tempo Isabel e Zacarias oraram, né? Pelo milagre deles, né? Pela bênção deles. Mas a passagem de Zacarias também diz que ele até riu, né, não acreditando que ele seria pai, e por isso que ele ficou mudo, né, até o nascimento do filho dele, João, porque ele não acreditou no milagre dele, né, ele riu. Então,
quando Deus quer abençoar, quando Deus quer fazer, porque tudo que você tem, tudo que você conseguirá, né, tudo mesmo, seja uma coisa material, seja algo carne da sua carne, como filhos, é Deus que dá, né? Então ele dá e abençoa quando ele quer e como ele quer, e ele faz os milagres no dia de hoje ainda, né? E o tempo é dele, né? O tempo é dele, você não pode até não acreditar, igual Sara, né? Sara também não acreditou, riu também, né? Porque ela já era uma idosa, já tinha 80 anos, e ela riu quando Deus falou que ela seria mãe em 1 ano, né? E o nome do filho dela é Isaac, né? Isaac significa riso, se eu não me engano. Mesma coisa aconteceu com Zacarias. Então, assim, às vezes a gente ora bastante, até esquece de orar, depois você nem ora mais, porque você pediu tanto e não está acontecendo, esquece daquela bênção que você queria e vai vivendo. E de repente, mas não é de repente, é no tempo de Deus, as coisas acontecem, né? Então, que a gente possa sempre descansar o nosso coração, seja no que você queira para a tua vida, nas coisas que você pede em oração para Deus, seja o que for, né? Não só filhos, existem muitos e muitos sonhos que as pessoas pedem para o Senhor. Ora e descansa nele, porque ele dá aquilo que você precisa. E vai ser no tempo dele, porque é ele que dá todas as coisas, né? Porque vai ser perfeito quando ele te der. Às vezes a gente quer no nosso tempo, mas aí você acaba meio que não vivendo aquilo que Deus queria para a tua vida. Então, ele só vai te dar a bênção quando ele achar que é o tempo melhor para te dar. Quando ele vê que ele enxerga o nosso coração e nos conhece melhor que nós mesmos, né? E sabe de tudo que está ao nosso redor, tudo que está acontecendo. E muitas vezes ele não nos dá a bênção antes, porque ele enxerga que o seu coração está distante dele, né? E às vezes ele precisa te trazer bem para perto dele, fazer você conseguir entender como é grande o amor dele por você. E aí sim, você vai reconhecer e vai agradecer a ele, que somente ele que nos dá tudo o que precisamos. Vai agradecer a ele, que te dá tudo o que você precisa. Não é a tua força, não é o teu jeito, não é mérito teu, alguma coisa que você tenha. Tudo Deus que provê a tua vida, né? Então, às vezes a bênção não chegou ainda porque você está achando que você vai conseguir as coisas por si só. Como Sara, né, que foi fazer, não acreditou que ela seria mãe, idosa, estava demorando, né? E o que aconteceu? Ela usou a concubina, né, a escrava dela, para poder ter filho do marido dela e poder continuar a descendência deles, sendo que Deus já havia prometido que ia dar filho para eles, né? E ela simplesmente não acreditou porque estava passando muito tempo e quis resolver do jeito dela. Então, hoje vocês leiam a Bíblia e tentam saber o que aconteceu com os descendentes de Isaac e Ismael, né? São duas nações diferentes, distintas. As crenças atuais, né, deles e dos descendentes, né? Tudo porque lá atrás ela foi precipitada e fez isso, né? Desobedeceu a Deus, em vez de confiar, ficar quietinha ali confiando, né? Que Deus sempre quer o melhor para nós, porque Ele enxerga lá na frente. Ele enxerga lá na frente, Ele sabe o teu futuro, sabe o teu passado, o teu presente, o teu futuro, Ele está conosco até o fim, né? Então, Ele sempre quer o melhor. Então, descansa o coração. Se for da vontade dEle, vai ser da vontade dEle e no tempo dEle. O tempo não é seu. Você pode até falar assim, acabou para mim, não dá mais. Você está errado, está errada nisso, né? Porque Deus faz milagres ainda no dia de hoje, né? Então, apenas ore e confia e creia que o Senhor é bom e Ele está cuidando de todas as coisas, né? Confia que Ele pode te dar todas as coisas. Ele sempre proveu e sempre proverá. Amém?
Então, somente descansa e creia e confia. No tempo dele lhe dá, porque ele ama abençoar os seus filhos. Amém? Que Deus abençoe e tenham todos um bom dia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que excede todo entendimento.